Então, a gente tem que entender o seguinte, por que eu tenho arma? Eu sou bandido e tenho arma. Tá? Eu não posso pôr a minha cocaína no Banco do Brasil Seguros. Claro. Quem vai me assegurar é o Estado, quem tem lastro, quem tem matrícula. Nem pense que o domínio... Não tem domínio territorial pleno com 200 ou 300 pessoas armadas num lugar com 200 mil pessoas. Por isso tem barricada, por isso que eles têm olhômetro, vigia, tá certo? Né? E por isso é que tem que negociar com o Estado. O Estado vai lá e cobra, ó, alvará, esse preço que você está me dando aí da propina não está bom não, porque é pré-campanha eleitoral, estamos em ano de preparação da campanha. É por isso, gente, que durante a Covid, quando teve aqueles momentos de lockdown, de restrição de circulação, a milícia mandava abrir e o tráfico mandava fechar. Por que a milícia mandava abrir? Porque ela precisava do comércio aberto para ela extorquir a taxa de vida, a taxa de funcionamento, os impostos informais, tá certo? Né, da população. Por quê? Porque era o ano da eleição para prefeito. Como é que vai fazer fluxo de caixa? Se a maior parte das atividades tem a ver com arrendamento de território, gás, luz, etc. e tal. O tráfico via no esvaziamento de eventos, no primeiro momento, e de fechamento seletivo do comércio, uma vantagem logística por sobre o seu oponente. Então, quanto menos circulação ali, dava a ele uma vantagem defensiva diante do terceiro comando, ou da milícia, né, que podem invadir, aproveitar o momento de queda de caixa, todo mundo sem dinheiro. Teve um período, então, que no Disque Denúncia, o Zé, que ainda era vivo, chegavam as notícias, né? Estava começando a ficar quebrado as bocas de fumo, porque as pessoas não iam lá, o delivery tinha que chegar de máscara. Então, vejam que também a Covid, uma pandemia, afetou a economia criminosa. Né? Mas eles tinham um fluxo de caixa vindo de outros produtos que não só a boca de fumo, ou que não só o gás, a luz, o gato net, né? O gato de luz, né? Correto? Que hoje é parte desse fluxo. Então, as pessoas precisam compreender que elas não estão lidando com coisas tradicionais, familiescas, pacto de sangue, como era a máfia do Marlon Brando e do Al Pacino. Nós estamos falando de economias capitalistas que têm o seu lado firma e seu lado Estado para funcionar. Mesmo porque o Al Pacino e o Marlon Brando é glamorização, né, professor? É filme. Então, é uma glamorização que não tem, que eu quero dizer, a pessoa vê filme de máfia. A máfia, o desenho antigo de máfia era assim, você para ingressar nela, fazia pacto de sangue, você tinha que ser parente, padrinho, afilhado, ou seja, você tem que ter um vínculo tradicional de parentela e compadrio, tá? Certo? Que era o que garantia a fidelização, para você não passar para o grupo rival. Tá? Então, era a estrutura de parentela. Essa estrutura de parentela é uma estrutura de governo. Antes da gente ter Estado, na época que o Shakespeare está escrevendo Romeu e Julieta, é um mundo que não tem um Estado moderno ainda na Itália. Então, como é que se dava em Veneza, nas cidades-estado, vamos chamar assim, o comando? Através das famílias. Por isso que Maquiavel está escrevendo O Príncipe, para dar um bando de receita para o príncipe no mundo pré-Estado, pré-burocracias estatais. De modo que, então, tinha que matar o parente, a irmã matando a outra, é o veneno, né, dentro da família. Por quê? Porque a estrutura que dava estabilidade era a estrutura familiesca. É por isso que Romeu e Julieta, de famílias, um prometido para o outro, para garantir previsibilidade na transferência da riqueza e capilaridade no exercício do poder. Viu? Então, o Shakespeare, que foi morar na Itália, está escrevendo em Verona essa parada. Tá? Então, tem que lembrar que ele é um cronista da época. Está olhando para a cabeçada que era o exercício de governo. A Itália vai unificar século XIX, gente. Tá? Então, vamos entender que nós temos dispositivos de governo, não necessariamente estatais, no crime. Ele policia? Ele faz controle de território? Sim, pleno nunca. Tá? Então, não tem ameaça à soberania. É por isso que hoje a gente vê ressuscitado defuntos como narcotráfico, narcoterrorismo, que vem lá de trás no Rio de Janeiro, da época do governo Marcelo de Alencar, né, quando o secretário de Segurança era o general Cerqueira, que participou daquele cerco à Lamarca, e a ideia de um narcoterror, perceba que terrorismo tem que ter uma componente ideológica. Você sabe que você não vai vencer o Estado. Você sabe que não tem como fazer guerrilha para incomodar mais. Então você faz terrorismo, porque com poucos recursos e de forma dispersa, você é capaz de produzir publicidade. O terrorismo é uma dimensão publicitária, que por isso precisa de alvos de grande visibilidade. Crianças, correto? Uma escola, não é? Um 11 de setembro, prédios caindo, né? Porque vai durar aquilo ali, cria aquela ameaça, multiplica as ameaças.
Então, por exemplo, quando você faz uma operação que multiplica o temor e a insegurança de 6 milhões de pessoas, você cria uma percepção do terror. Então, a adesão à operação, em pesquisa de opinião, é absolutamente previsível. Se cair vários aviões, fizer uma pesquisa em 3 dias depois, o efeito do trauma de quem está lá, do trauma de quem é policial, o efeito do trauma de quem está na cidade vivendo aquilo, dentro e fora da favela, faz com que você tome decisões pautadas pelo afeto, pela sua moral. É isso mesmo. Então, você desiste do avião. No avião é muito perigoso. Olha que a chance de um avião cair é raríssima. Não é? Mas você não quer mais viajar. Você fala, não, quer pegar avião? Não, cancela voo. Não é? Porque você está sob o efeito do ciclo afetivo, do trauma e do impacto do medo que isso produz. Não é? Então, você tem ondas. Não é? E pelo fato de que, como o Estado negocia a presença dele, tudo que você quer é previsibilidade. Quem é que manda nesse negócio? É o tráfico? Então não entra aqui, deixa o tráfico governar, porque pelo menos a gente está acostumado com esse tirano que corta cabelo de mulher, né? Eles são extremamente machistas, violentos, não é? Correto? É uma governança violenta, né? Que estetiza violência, arranca a cabeça, tá? Não é a primeira vez que você vê corpo sem cabeça no Rio de Janeiro, já se jogou cabeças dentro de batalhão aqui dentro, se não me engano, em Caxias. Tá? Então, os presídios, né, professora? Então, nem pense, porque o justiçamento ele precisa ser exemplarista. Como é que você faz todo mundo tremer? Se você fizer espetáculo de terror. Por isso que a gente fala, pô, vai pagar um terror para fulano. Então, no Rio de Janeiro, a gente usa essa gíria, tocou terror, pagou terror. Mas isso não podemos confundir isso com estrutura terrorista. Quando você diz que, então, o Comando Vermelho é um grupo terrorista, você está autorizando, né, a que forças internacionais, né, que enfrentam o terrorismo internacional, que são ameaças difusas, novas ameaças, falando assim, invadam a sua soberania. A pergunta é, qual foi o território soberano que o Comando Vermelho ou o Terceiro Comando ou o PCC construíram? Criaram a independência do Complexo do Alemão? Transformaram na Luxemburgo do crime? Isso aqui? Não. Então tem um jogo cínico, que é agregar poder pela chantagem à sociedade, aumentar o orçamento, poder, não prestar contas, criar principados autônomos policiais de espadas, como eu falei, que vai na contramão da democracia, além de sabotar a soberania do país, agora sim. Então, é um blefe também, porque para você conseguir esse tipo de coisa, tem que passar pelo Itamaraty, tem que passar pelo governo federal, tem que passar pelo Congresso. Não é assim. Eu aqui, ei, por favor, agora é tudo terrorista, narcoterrorista, não é? Que é uma maneira também de você dizer, olha como eu não consigo vencer essa guerra que eu mesmo inventei. Olha como esse Godzilla está cada vez mais forte. A preço de vulnerabilizar o policial. Aí, por isso, me ridicularizaram, que eu disse que, né, numa determinada situação tática, o sujeito correndo já perdeu o fuzil, que o policial, por ter mira, até atirando uma pedra, era um exemplo didático de horas de explicação disso que eu acabei de falar aqui. É muito fácil pegar 15 segundos, né? O problema é que quem me conhece sabe que eu dou aula dessas coisas. Hoje mesmo estava dando aula de operações policiais. Quer dizer, professora, as 2 vezes que você veio para cá, você deu, assim, masterclass aqui. O pessoal que não sabe nada de segurança pública tinha que assistir aquelas lives para entender um pouquinho só. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Da parte do governo e às vezes de parte dos comunicadores, tem 2 impulsos que ocorrem depois dessa desgraça que está acontecendo, patrocinada pelo governador do Rio. Tem uma esquerda que vai... 2, estou falando 2, mas para simplificar, é óbvio que tem várias opiniões que estão borbulhando. Mas uma diz que é um absurdo as mortes sob qualquer aspecto, a operação foi desastrosa e a polícia vai aumentar o afastamento dela em relação aos moradores de periferia, e outro posicionamento que diz que a gente, mesmo sendo de esquerda, tem que apoiar a contundência dos policiais. Como é que você vê essas 2 questões? Mais polícia ou menos polícia? O que você acha que resolve? A polícia, numa democracia, a gente quer mais polícia na tristeza e quer mais polícia na alegria. A gente demanda a polícia no insucesso de polícia ou no sucesso de polícia. Isso é que faz a democracia, porque a polícia é o nosso procurador, é o Estado ambulante na esquina. Sim. Tá? Então, a primeira coisa é que esses discursos de fla-flu, de torcida, que é assim, quando tem o PP, está dando certo, todo mundo é pai e mãe da UPP. Aí a UPP é botada por dentro, blá, 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 todo mundo diz que é contra. Então, essa lógica da torcida, que é uma lógica moral, de adesão, é uma lógica... Que é meio parecida com o negócio da polícia militar, né? A polícia militar faz merda, acaba com a polícia militar, é isso? Não, é uma coisa complexa, na seguinte sentido, não vai acabar com polícia nenhuma. Porque não existe cadeira vazia no poder. Se eu for lá extinguir a polícia militar, você sabe que a guarda real, que dá origem à polícia militar, foi extinta. Tá?
e foi criada a Guarda de Permanentes, que dá origem às guardas municipais. Né? Então, botar eles lá. Tem que lembrar também que toda a Europa continental, após a Guerra Napoleônica, foi construída por gendarmes, tá? Que são militares. E que é isso a origem da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é a primeira do país, e a origem de boa parte das polícias da América Latina, inclusive a gendarme argentina. A pergunta é, as gendarmes europeias saem matando, vitimando o seu policial? Olha, de novo, eu voltando para a dimensão política estratégica. Então, a primeira coisa, vamos separar as cloroquinagens da segurança. Não é? Você tem um discurso caricatural, eu inclusive tenho escrito isso num artigo publicado há 2 semanas atrás, de opinião, porque eu olhando para a maneira como o debate se dá, né, que é moralista, né, então ele não enfrenta as questões objetivas, talvez por isso eu tenha essa reação tão virulenta a mim, porque eu fui lá, depois você perguntou, eu estou te medindo? Eu estou te avaliando com os critérios que você disse. Olha, eu sou isso, eu uso esses critérios, né, na medicina, na cirurgia, não é? Então eu estou brincando, né? Eu estou usando os critérios técnicos profissionais. Não é para ser polícia? É bando? Não, a polícia não é bando, não. Então aqueles que dizem que a polícia está fraca, que o Estado está mais fraco que o crime, na verdade estão produzindo uma chantagem política para acumular orçamento, poder e prestígio e chantagear, né, a população. Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.